Imagine conhecer a história de um homem que transformou não apenas um país, mas o destino de toda uma nação. Esse homem é Mustafa Kemal Atatürk, nascido em 1881 na encantadora Salônica, então parte de um império otomano que respirava cultura e tradição. Mas sua jornada começou muito antes de se tornar o pai dos turcos, um título que ganharia por mérito e que ecoa até hoje. Seus primeiros anos foram marcados pela presença de Ali Reza, seu pai, um homem de coração nobre que serviu com honra na milícia local durante a Guerra Russo-Turca. Embora sua vida tenha sido interrompida cedo, Mustafa tinha apenas 7 anos quando perdeu. A influência de Ali foi profunda. Foi dele que herdou a resiliência, essa força interior que o impulsionaria a superar cada obstáculo com determinação inquebrantável. Sua mãe Zubeide, uma mulher de origem humilde e possivelmente ligada aos Yoruk, um grupo étnico turco, criou-o com um amor que moldaria seu caráter. Após a morte de Ali, a família retornou à zona rural nos arredores de Salônica, onde Mustafa cresceu entre campos e sonhos. Mas seu destino não estava nos sulcos da terra, e sim nos livros e nas salas de aula. Contra as expectativas de muitos, ele foi enviado a uma escola secular, uma escolha ousada para a época, que abria portas para um futuro além dos limites tradicionais. Anos depois, ele mesmo reconheceria o quão decisiva foi essa educação para sua visão de mundo. Ainda adolescente, Mustafa já demonstrava uma inteligência afiada. Foi em uma escola secundária que um professor de matemática, impressionado com sua brilhante mente, lhe deu o nome Kemal o Perfeito. Um título que, mais do que um elogio, parecia um presságio. A partir daí, Mustafa Kemal começou a esculpir seu legado. Mas o Império Otomano em que ele nasceu já não era o gigante de outrora. Séculos antes, os sultões de Istambul dominavam vastos territórios, do norte da África aos Balcãs, com uma influência que chegava às portas de Viena. Porém, o tempo e as derrotas, especialmente nas guerras contra a Rússia, haviam corroído seu poder. A Europa, em plena Revolução Industrial, avançava com força militar e inovação, enquanto o Império, estagnado, ganhava o triste apelido de o doente da Europa. As revoltas internas e a perda de territórios, como a independência da Grécia, só agravaram a crise. Mas foi justamente nesse cenário de declínio que surgiram vozes pela mudança. No final do século XIX, intelectuais turcos, unidos no movimento dos jovens otomanos, sonhavam com uma renovação. Queriam um Estado moderno, uma constituição que limitasse o poder absoluto do sultão e uma sociedade que equilibrasse tradição islâmica e progresso. Em 1876, conseguiram convencer Abdulhamid II a promulgar a primeira Constituição otomana, uma vitória efêmera, pois em 1878 o sultão restaurou seu poder absoluto, sufocando as reformas. Mas a chama da transformação não se apagou. Anos depois, um novo grupo emergiria, os jovens turcos compostos por militares, rebeldes e visionários de diversas origens. Eles retomariam a luta por um império renovado, moderno, capaz de enfrentar os desafios do século XX. E foi nesse contexto de efervescência que o jovem Mustafa Kemal, com apenas 15 anos, decidiu seu caminho. Ingressaria na Escola Militar de Monastir, o primeiro passo para se tornar não apenas um soldado, mas um líder que redefiniria a história. O resto, como se sabe, é uma saga de coragem, estratégia e uma visão que ainda inspira o mundo. Mas o Império Otomano do início do século XX não era apenas um gigante em declínio, era um caldeirão de identidades, sonhos e contradições. Entre seus cidadãos gregos, judeus, árabes e armênios, pulsava uma energia que nem mesmo o autoritarismo do sultão Abdul Hamid II conseguia sufocar por muito tempo. E foi nesse cenário de tensões e possibilidades que o movimento clandestino começou a tomar forma, unindo sob uma mesma bandeira os descontentes com o status quo, o Comitê de União e Progresso, ou como ficaria conhecido, os Jovens Turcos. Não se tratava de um grupo qualquer. Eram oficiais militares, intelectuais e reformistas que, nas sombras, teciam uma revolução. E enquanto o império se debatia entre a tradição e a modernidade, um jovem cadete, aquele mesmo Mustafa Kemal, agora com a determinação forjada nos rigores da Academia Militar Otomana, observava tudo com olhos aguçados. Sua formação em Istambul, entre 1899 e 1902, não foi apenas acadêmica. Foi uma imersão nas artimanhas do poder, nas fraquezas de um sistema que resistia à mudança e nas oportunidades que só os audazes sabem aproveitar. Mas o destino, como sempre, tinha seus caprichos. Em 1905, após um breve aprisionamento por suas ideias subversivas, Kemal foi recompensado com um exílio disfarçado, Damasco, na Síria Otomana. Um castigo? Talvez. Uma oportunidade? Sem dúvida.
Foi lá, entre o deserto e as intrigas locais, que ele refinou sua visão estratégica e compreendeu uma verdade fundamental: o império só sobreviveria se reinventasse. E reinventar para Kemal significava mais do que reformas superficiais, significava uma ruptura com o passado. Enquanto isso, os jovens turcos não perdiam tempo. Em 1908, após décadas de absolutismo, eles desferiram o golpe que abalaria os alicerces do poder, a Revolução dos Jovens Turcos. Abdul-Hamid II, o Sultão Vermelho, foi forçado a restaurar a Constituição de 1876, um documento que, embora imperfeito, representava a promessa de um governo constitucional, de eleições, de uma voz para os milhões silenciados. Pela primeira vez em 30 anos, o parlamento otomano voltou a se reunir, e pela primeira vez, minorias como armênios, judeus e árabes ganharam representação, ainda que frágil, ainda que contestada. Mas a história, como Kemal bem sabia, não se escreve com meias medidas. A euforia durou pouco. Em abril de 1909, uma contra-revolução conservadora, apoiada por setores reacionários do exército e do clero, tentou restaurar o poder absoluto do sultão. Istambul mergulhou no caos. E foi então que os jovens turcos, com Enver Bey à frente, marcharam sobre a capital, esmagando a rebelião e selando o destino de Abdul-Hamid II, sua deposição. No lugar, subiu ao trono seu irmão Mehmed V, um governante mais maleável, mais alinhado aos ventos da mudança. E onde estava Kemal nesse turbilhão? Não há margem, certamente. Enquanto alguns de seus camaradas se perdiam nas disputas internas do Comitê de União e Progresso, ele agia. Em 1909 foi enviado a Salônica, o coração da Macedônia Otomana, onde os jovens turcos tinham sua base mais forte. Lá, entre oficiais reformistas e intelectuais revolucionários, Kemal começou a esboçar o que viria a ser sua marca, uma liderança que unia disciplina militar a uma visão política ousada. Traduziu manuais militares alemães para o turco, modernizou táticas, desafiou a inércia de uma burocracia envelhecida. Não era mais um simples oficial, era um homem com um plano. E o plano não era pequeno. Enquanto o império se desintegrava nas bordas com a perda de territórios na Europa e a crescente pressão das potências estrangeiras, Kemal via além das derrotas. Via uma nação que ainda poderia nascer das cinzas, desde que tivesse a coragem de se libertar das amarras do passado. Os jovens turcos, com suas divisões internas e seu radicalismo às vezes cego, eram apenas o começo. Ele, Mustafa Kemal, seria o próximo passo. E o mundo ainda não sabia, mas esse passo mudaria tudo. Mas a história não esperava por hesitações. Enquanto a Europa se preparava para o abismo da Grande Guerra, Kemal já estava em movimento, mesmo que o destino o tivesse marcado com uma cicatriz indelével. Um estilhaço de granada italiana, arremessado pelo céu de Derna em janeiro de 1912, cravou-se em seu olho esquerdo como um presságio. A guerra não pouparia ninguém, nem mesmo aqueles que nasciam para comandá-la. A dor foi aguda, a visão comprometida para sempre, mas o homem que emergiu daquele campo de batalha não era o mesmo que chegará. A ferida física era apenas o preço de uma verdade mais profunda. A fraqueza do império não estava em suas fronteiras, mas em sua própria alma. Enquanto os médicos vienenses, os melhores da Europa, examinavam seu olho na clínica de uma Viena opulenta e indiferente, Kemal via além dos relatórios médicos. A Áustria-Hungria, com seus salões dourados e sua arrogância imperial, era um espelho distorcido do que o Império Otomano jamais deveria se tornar. Ele não estava ali para se curar, mas para aprender. E o que aprendeu foi simples: os impérios que se apegavam ao passado eram cadáveres ambulantes. Enquanto os cirurgiões debatiam sobre nervos ópticos e cicatrizes, sua mente traçava estratégias. A Turquia não precisava de mais derrotas, precisava de uma revolução. E a revolução não esperaria. Quando voltou em 1912, o império já ardia em outra frente. Os Balcãs, aqueles territórios que os sultões outrora dominavam com punho de ferro, agora se erguiam em rebelião. Grécia, Bulgária, Sérvia, uma coalizão de nações que o império havia subjugado por séculos, uniram-se como lobos famintos, prontos para dilacerar o que restava da carne otomana. Em outubro, a guerra estourou. E o que se seguiu não foi uma batalha, mas um massacre. Os exércitos otomanos, desorganizados e mal equipados, recuavam como ondas quebrando contra rochas. Em poucas semanas, 80% dos territórios europeus do império, aqueles que ainda tremulavam sob a bandeira do crescente, foram arrancados como pedaços de um mapa rasgado. Só Istambul, aquela joia enferrujada à beira do Bósforo, permaneceu intocada, não por força, mas por piedade. E então veio a traição. A Bulgária, insatisfeita com sua parte do butim, virou-se contra seus antigos aliados na Segunda Guerra Balcânica.
O Império, humilhado e sangrando, tentou aproveitar o caos para recuperar Adrianópolis, Edirne, a antiga capital, símbolo de um passado glorioso. Mas era tarde. Mesmo a vitória em Adrianópolis, em julho de 1913, tinha gosto de cinzas. O Império ganhará uma cidade, mas perdia uma era. Kemal observava tudo isso com um olho só, o outro cego, mas talvez mais perspicaz do que nunca. Ele via os generais do Comitê de União e Progresso, aqueles mesmos jovens turcos que outrora prometeram salvação, agora afogados em derrotas e conspirações. Via um império que, em vez de se reinventar, se agarrava a tratados e empréstimos, como um homem se afogando que se aferra à palha. A rendição da Líbia aos italianos, o Tratado de Londres, a perda da Macedônia, cada documento era um prego no caixão de um gigante que se recusava a morrer de pé. Mas Kemal não era homem de caixões. Era homem de trincheiras. E as trincheiras que o aguardavam não estavam nos Balcãs, nem na África. Estavam em Galípoli, onde o destino do império, e o seu próprio, seria selado não com tinta em papéis, mas com sangue e fogo. A Europa já marchava para a guerra que engoliria um continente. E quando os canhões soassem, Kemal estaria lá, não como um soldado, mas como arquiteto de algo que ainda não tinha nome. Uma nação. Um futuro. Uma Turquia que ainda não existia, mas que em breve nasceria das cinzas que ele mesmo ajudaria a acender. Enquanto os palácios de Istambul tremiam sob o peso das notícias, o ministro da guerra, Nas Pachá, um homem de bondade incomum, caía sob as balas de um complô, e o grão-vizir Kamil Pachá, esmagado pela traição, via-se obrigado a renunciar. O sultão Mehmed V suspirava entre as sombras do seu trono: tornei-me um fantoche. Mas as mãos que moviam os fios não eram invisíveis. Eram as de Enver, Talat e Cemal, o triunvirato que, com Kemal à espreita, tecia o futuro do império entre risos de poder e promessas de glória. A Turquia acordará. Sussurravam nos corredores do poder, enquanto a Europa, dividida entre aliança e ambição, preparava-se para o abismo. De um lado, a Tríplice Entente, Reino Unido, França, Rússia, unidos por tratados e desconfianças. Do outro, a Tríplice Aliança, Alemanha, Áustria-Hungria, Itália, um pacto forjado no aço e no orgulho ferido. E no meio, os Balcãs, uma pólvora úmida pronta para explodir. Sérvios e búlgaros, gregos e albaneses, todos com facas na bota e bandeiras no coração. O Império Otomano, outrora dono daqueles territórios, agora via suas fronteiras se desmancharem como areia entre os dedos. Istambul, a joia do Bósforo, tornará-se uma ilha cercada por lobos. Até que veio junho de 1914. Um tiro em Sarajevo, não um estampido qualquer, mas o estalo que rachou o mundo. O arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro de um império que já cheirava a podridão, desabou sobre o sangue de sua própria esposa, vítima de um nacionalista sérvio que não queria mais curvar a cabeça. A Áustria-Hungria rugiu. A Rússia mobilizou seus exércitos. A Alemanha, com um sorriso frio, declarou guerra à Rússia em 1º de agosto. 2 dias depois, a França. E quando os tanques alemães esmagaram a neutralidade da Bélgica, até a relutante Grã-Bretanha foi arrastada para a carnificina. O Império Otomano observava, respirando fundo. Havia 2 caminhos: a neutralidade, que era a morte lenta, ou a guerra, que poderia ser o renascimento ou o túmulo. Enver Pachá, o homem que sonhava com o Império Panturco estendendo-se até a Ásia Central, não hesitou. Em outubro de 1914, 2 navios alemães, o Goeben e o Breslau, fugindo dos britânicos, atracaram em Istambul sob bandeira otomana. Agora são nossos, anunciou Enver, enquanto os canhões alemães ainda fumegavam. Quando esses mesmos navios bombardearam portos russos no Mar Negro, o czar Nicolau II não precisou de mais desculpas. Em 1º de novembro, a Rússia declarou guerra. 4 dias depois, Grã-Bretanha e França fizeram o mesmo. Assim, sem cerimônia, o Império Otomano entrou na Grande Guerra. Não como espectador, mas como jogador, e a aposta era tudo. Kemal, agora à frente do 19º Corpo do Exército, sabia que o verdadeiro teste não estaria nos discursos de Istambul, mas nas trincheiras do Cáucaso, nas areias do Sinai, nas colinas de Galípoli. A Rússia avançava pelo norte, ameaçando Trapizunta. Os britânicos, do Egito, cobiçavam a Palestina e a Mesopotâmia. E os aliados, desesperados por uma rota para abastecer a Rússia, fixaram os olhos nos Dardanelos, a garganta que, se aberta, estrangularia o império. Foi então que Winston Churchill, o lorde do almirantado britânico, teve sua grande ideia. Tomaremos Galípoli, declarou, convencido de que alguns navios e uma divisão de fuzileiros navais bastariam para rasgar as defesas otomanas. Istambul cairá em semanas. A Rússia será salva. A guerra terminará até o Natal.
Mas Churchill não contava com um detalhe crucial, que nas colinas áridas da península, um homem já havia traçado suas próprias linhas de batalha, e que aquelas praias daquele dia em diante se tornariam o cemitério dos sonhos britânicos, e o berço de uma lenda. Kemal estava pronto. A história também. O cenário estava montado para o que deveria ser um triunfo esmagador. Os mares do Canal de Suez, rotas vitais do Império Britânico, pulsavam com a promessa de segurança e domínio. Tudo está sob controle, asseguravam os estrategistas em Londres, enquanto traçavam no mapa o que imaginavam ser uma campanha relâmpago. Mas a história, como um mestre de xadrez implacável, já havia movido suas peças em silêncio. E quando fevereiro de 1915 chegou, com ele veio a tempestade. 500.000 homens, uma força colossal, forjada com o aço das nações aliadas, desceram sobre Gallipoli. Entre eles, os ANZACS, aqueles soldados de rosto queimado pelo sol da Austrália e da Nova Zelândia, cujos nomes ainda ecoariam como um lamento nas praias ensanguentadas. Os otomanos, em comparação, eram poucos. Mas a guerra não se ganha apenas com números. Ganha-se com vontade, com terra sob as unhas e com um comandante que entende que, às vezes, a vitória nasce da desesperança. E Kemal conhecia bem essa verdade. Quando assumiu o comando da 19ª Divisão, e logo depois, do próprio exército otomano, não havia tempo para dúvidas. As colinas de Gallipoli, áridas e traiçoeiras, seriam seu reino. Os aliados avançaram confiantes com suas frotas e seus planos impecáveis. Mas esbarraram em algo que não haviam previsto, um homem que transformará cada rocha, cada ravina, em uma armadilha mortal. Os navios britânicos, orgulhosos e blindados, foram reduzidos a cascos fumegantes pelas baterias otomanas. As tropas, prometidas a uma marcha triunfal, afundaram na areia, presas entre o fogo cruzado e o mar que já não oferecia escape. Até o verão de 1915, o sonho aliado havia se tornado um pesadelo. Os corpos se amontoavam nas praias, as trincheiras fediam a morte, e cada metro conquistado era pago com rios de sangue. Os generais em Londres ainda teimavam, lançando mais homens ao abate, como se a teimosia pudesse vencer onde a estratégia falhara. Mas Kemal, agora um nome sussurrado com temor pelos inimigos, havia escrito seu destino com balas e resistência. Quando janeiro de 1916 chegou, e os últimos soldados aliados foram arrastados de volta aos navios, derrotados, humilhados, o mundo entendeu, o Império Otomano ainda respirava. E seu salvador tinha um nome. A vitória em Gallipoli não foi apenas militar. Foi um golpe no orgulho britânico, uma ferida que jamais cicatrizaria por completo. Para Kemal foi o batismo de fogo que o transformaria de herói em lenda. Ataturk, o pai dos turcos, já nascia naquela areia ensopada de sangue, enquanto os aliados recolhiam seus mortos e suas ilusões. Mas a guerra não esperava. No Cáucaso, as montanhas testemunhavam outra batalha, outra prova de fogo. Os russos implacáveis avançavam como uma avalanche sobre a Anatólia. Trabzon, a joia do Mar Negro, tremia sob a ameaça de ser engolida. Mais uma vez Kemal foi chamado. E mais uma vez respondeu com uma resistência que parecia brotar da própria terra. Quando a primavera de 1916 chegou, suas tropas, exaustas mas indomáveis, lançaram um contra-ataque que empurrou os invasores de volta para as montanhas. O Cáucaso, que deveria ter sido o túmulo da Turquia, tornou-se seu escudo. Mas a história caprichosa reservava outra virada. Em 1917, a Rússia ruía sob o peso de sua própria revolução. Os exércitos do Tsar, outrora uma ameaça, desmoronavam como castelos de areia. Kemal, agora um estrategista temido, virou seus olhos para o sul, onde os britânicos teimosos insistiam em avançar pela Mesopotâmia e pela Síria. O 7º exército sob seu comando seria a muralha que os deterria. Porém, mesmo os heróis têm suas fraquezas. Entre relatórios de guerra e noites em claro, o corpo de Kemal começava a traí-lo. Uma doença silenciosa, talvez um eco de batalhas passadas, talvez o preço de uma vida dedicada à luta, minava suas forças. Os médicos murmuravam diagnósticos, mas ele os ignorava. Havia um império para salvar, um futuro para forjar. E então veio a viagem a Berlim. Uma corte de reis e generais, um palco onde o destino da Turquia seria discutido entre taças de vinho e promessas vazias. Kemal observava tudo com olhos frios. Sabia que no fim das contas a salvação de sua nação não viria de tratados ou alianças, mas da própria terra que jurara defender. Quando voltou a Istambul, não era mais apenas um general vitorioso. Era um homem com uma missão, e um império à espera de seu renascimento. Mas a história não se renderia tão facilmente aos caprichos dos vencedores.
Enquanto os aliados se regozijavam com a assinatura do Armistício de Mudros, aquele documento que em outubro de 1918 selou não a paz, mas a humilhação de um império, Kemal já via além das cláusulas impostas. Não era um homem que se curvava diante de papéis assinados por mãos estrangeiras. Era um homem que lia entre as linhas da derrota e enxergava nelas o germe da resistência. Viena, com seus salões dourados e ares de decadência, havia sido apenas uma pausa forçada. Uma estadia em Carlsbad, na Boêmia, onde as águas termais prometiam curar feridas que nem a guerra nem a política poderiam sarar. Mas Kemal não era um homem de repouso. Enquanto o Império Otomano se desfiava nas mãos de um sultão fraco e de um governo que trocava alianças como quem troca cartas marcadas, ele observava, aprendia e, acima de tudo, planejava. A notícia da ascensão de Mehmed VI ao trono não lhe trouxe esperança, apenas a certeza de que a salvação não viria dos palácios de Istambul, mas das planícies da Anatólia, onde o sangue dos soldados ainda fervia nas veias da terra. E então veio a Síria. Agosto de 1918. O Fronte Sul, um teatro de guerra onde a derrota já cheirava poeira e suor. Kemal chegou e encontrou não o exército, mas os restos de um. Os homens, esfarrapados e famintos, olhavam para ele não como um general, mas como o último farol antes do naufrágio. As linhas de batalha, traçadas ao norte de Alepo, não eram mais do que riscos no mapa de um império que já não existia. Os aliados avançavam vorazes e o governo otomano, em sua cegueira, ainda acreditava que render-se era negociar. Mas Kemal sabia, não há negociação quando o inimigo já dividiu sua terra como um banquete. Ele tentou. Reorganizou o que restava da Sétima Armia, fortaleceu as defesas, tentou salvar o que ainda podia ser salvo. Mas a matemática da guerra era implacável. Os números não mentiam, e as tropas otomanas, exauridas, não tinham mais força para segurar o avanço britânico. Em outubro, quando a rendição se tornou inevitável, Kemal não chorou pela derrota. Chorou pela vergonha de ver seu povo entregue às mãos de estrangeiros que já esboçavam, nos mapas de suas chancelarias, a partilha da Anatólia como se fosse um pedaço de carne entre lobos. E então veio o silêncio. Ou o que parecia ser silêncio. Porque enquanto Istambul se enchia de soldados aliados, franceses que desfilavam pelas ruas como donos, britânicos que ocupavam os ministérios como se fossem seus, Kemal já estava traçando outro plano. Não mais como general do exército otomano, mas como o arquiteto de algo maior, algo que nem mesmo os vencedores da guerra poderiam prever. Em novembro, quando o mundo celebrou o fim da Grande Guerra, ele não viu um fim, viu uma oportunidade. Porque a história, como ele bem sabia, não é escrita por aqueles que assinam tratados, mas por aqueles que se recusam a aceitá-los. E assim, na quietude aparente da derrota, nascia a semente da revolução. Enquanto os vencedores da guerra se reuniam em salões dourados para dividir o Império Otomano como se fosse um banquete de espólios, Kemal observava cada movimento com a frialdade de um estrategista. Istambul está ocupada? A pergunta ecoava como um desafio, não como uma derrota. Porque para ele, a ocupação não era um fim, mas o pretexto perfeito para a resistência. Os aliados, em sua arrogância, ofereciam paz, um termo que soava como ironia quando acompanhado de mapas rasgados e fronteiras traçadas a lápis por mãos estrangeiras. Vamos dividir o Oriente Médio, diziam, como se a Palestina, a Síria e o Iraque fossem peças de um tabuleiro a serem distribuídas entre potências ávidas. A Armênia ganha o leste, os curdos terão seu estado, a Grécia leva Esmirna, a Itália fica com a costa, a França e a Britainha se banqueteiam com o resto. Cada palavra era um insulto disfarçado de generosidade. Cada promessa, uma faca nas costas de uma nação que ainda respirava. Mas Kemal não pedia permissão. Enquanto o Tratado de Sèvres, aquele documento humilhante, assinado em 1920 como se fosse uma sentença, tentava enterrar o império debaixo de cláusulas e repartições, ele já estava em movimento. Istambul e uma faixa de terra? Só isso? A resposta veio não com palavras, mas com ação. Porque a Turquia que ele imaginava não cabia nos limites impostos por estrangeiros. E então veio o estopim. Em março de 1920, quando as forças britânicas dissolveu o parlamento otomano, aquele último suspiro de legitimidade em Istambul, não foi uma derrota. Foi o sinal. A centelha que acendeu a guerra de independência. Kemal não esperou. Em maio de 1919 já estava em Samsun, não como um homem em fuga, mas como condutor de uma revolta. Em abril de 1920, a Grande Assembleia Nacional se reunia em Ankara, não como súditos de um sultão fantoche, mas como a voz de um povo que se recusava a desaparecer. 2 governos? Sim, um em Istambul de joelhos diante dos ocupantes.
outro em Ankara de pé, com as armas na mão. O sultão, em sua covardia, condenou Kemal à morte. Os aliados, em sua ganância, subestimaram sua determinação. A Grécia, em sua ambição, avançou sobre Esmirna, e encontrou não uma população subjugada, mas um exército nascente, forjado na urgência da sobrevivência. E quando a Rússia soviética, ainda lambendo as feridas de sua própria revolução, estendeu a mão em solidariedade, Kemal não hesitou. Armas, financiamento, reconhecimento, tudo era bem-vindo na luta contra um inimigo comum, os que queriam apagar a Turquia do mapa. Até dezembro de 1921, a guerra já havia provado uma verdade simples: os turcos não lutavam por um império morto. Lutavam por algo novo. Por uma nação que ainda não existia nos livros de história, mas que já ardia no peito de cada soldado, de cada camponês, de cada mulher que escondeu um fuzil debaixo da saia. E Kemal, agora não mais um general, mas Atatürk, o pai dos turcos, sabia que a vitória não seria apenas militar. Seria uma reinvenção. Uma nação que nasceria não da mercê dos vencedores, mas da vontade dos que se recusaram a perder. A fundação do mundo moderno não é um feito qualquer. É um legado que carrega o peso da coragem e a marca daqueles que ousaram reescrever o destino. E se hoje a fronteira entre a Turquia e a Armênia pode ser um lugar de encontro entre culturas, de trocas que transcendem as cicatrizes do passado, é porque a história, mesmo quando dolorosa, não se apaga, ela se transforma. A Primeira República Armênia, embora breve como um relâmpago no céu de 1918, foi um clarão de resistência. Seu fim não veio pela mão do acaso, mas sim pelas engrenagens de um jogo maior, o da Rússia soviética, que estendeu suas sombras sobre o Cáucaso. Mas enquanto uns caíam, outros se levantavam. E foi assim que no Oriente a campanha turca não apenas foi permitida, ela foi necessária. Atatürk não olhava para o leste por nostalgia. Olhava para o oeste com um propósito. Para frente, sempre para frente, parecia dizer aos seus. E enquanto a primavera de 1921 pintava as colinas da Anatólia com cores de batalha, os gregos, eufóricos, avançavam além de Esmirna, sonhando com Ankara. Mas sonhos, quando alimentados pela ambição alheia, muitas vezes se desmancham no ar. E foi em Sakária, entre 23 de agosto e 13 de setembro, que o solo tremeu sob os pés de 200.000 homens. Uma linha de frente de 60 quilômetros, onde cada metro era disputado não apenas com balas, mas com a convicção de que ali se decidia o futuro. Os turcos não venceram por sorte. Venceram porque cortaram as veias que alimentavam o inimigo, as linhas de suprimento gregas secaram, e com elas, a moral de um exército que nos primeiros dias de setembro, já sentia o gosto amargo da deserção. Sakária não foi apenas uma batalha, foi o ponto de virada onde a Turquia provou que não estava lutando por terras, mas por uma ideia. Uma ideia tão poderosa que quando as tropas gregas recuaram em 13 de setembro, não foi apenas uma retirada militar, foi o fim de um ciclo. Em Viena, 238 anos antes, os otomanos haviam sido detidos. Agora, em Ankara, a história se invertia. O general que liderara a resistência não era mais apenas Kemal. Era Gazi, o vitorioso, título que ecoava desde os tempos do profeta, quando a Guerra Santa era também uma guerra pela sobrevivência. Mas a vitória em Sakária era apenas o prelúdio. O verdadeiro golpe viria no verão de 1922, quando, como um raio, as forças turcas avançaram para reconquistar Esmirna e além. A Grécia, que sonhara com o Império revivido, viu suas ambições queimarem nas chamas de uma derrota avassaladora. Em outubro, quando o último tiro foi disparado, não restavam dúvidas. O antigo regime otomano, já agonizante, não tinha mais lugar naquele mundo. E assim, em 1º de novembro, o sultão Mehmed VI foi deposto, e com ele, o último suspiro de um império que durará 6 séculos. O que veio depois não foi o silêncio, mas o nascimento de algo novo. Em Lausanne, na Suíça, as potências se sentaram à mesa não para ditar, mas para negociar. O tratado que emergiu em 24 de julho de 1923 não foi uma rendição, foi um reconhecimento. As fronteiras da Turquia moderna foram traçadas não com a caneta dos vencedores, mas com a determinação de um povo que se recusava a ser apagado. Sim, houve concessões. As ilhas do Egeu para a Itália, Chipre para os britânicos, a renúncia a Claim sobre a Síria e o Iraque. Mas o que importava não era o que se perdia, e sim o que se ganhava, um Estado soberano livre das correntes do passado. E então, em 29 de outubro de 1923, sob o céu de Ankara, a República da Turquia foi proclamada, não como um resquício de glórias passadas, mas como um grito de futuro. O grande Nacional Assembleia, forjada no fogo da guerra desde 1920, tornava-se o coração de uma nação que não olhava para trás.
Atatürk, agora presidente, não governaria apenas um país, ele moldaria uma civilização. Nos 15 anos seguintes, cada reforma, cada lei, cada escola aberta seria um tijolo na construção de algo maior. Uma Turquia moderna, laica, voltada para o Ocidente não por submissão, mas por escolha. Porque, no fundo, a maior revolução não foi derrubar um sultão ou assinar um tratado. Foi provar que um povo, quando unido por um propósito, pode transformar derrotas em alicerces e sonhos em nação. E aqui estava o coração da transformação. Não apenas uma nova nação, mas uma nova forma de ser turco. Em 20 de abril de 1924, e sim, abril, mês de renascimento, a Constituição foi promulgada, e com ela nascia não apenas um documento, mas um pacto. Um pacto que substituía a vontade de um só pela voz de muitos, que trocava a submissão pela participação. A Grande Assembleia Nacional não era mais um conselho de notáveis, mas o espelho de um povo que, pela primeira vez, escolheria seu próprio destino. E que destino seria esse? Um onde os direitos não fossem privilégios, mas garantias. Liberdade de expressão? Sim, para que cada voz, mesmo a mais tímida, pudesse ecoar. Liberdade de reunião? Claro, porque um povo que se encontra se reconhece. Liberdade de crença? Absolutamente, mas com uma condição revolucionária, que a fé fosse questão de consciência, não de Estado. Não por acaso os modelos inspiradores vieram da Europa, França, Suíça e Itália, não por imitação, mas por escolha. Porque a Turquia de Atatürk não queria ser cópia de ninguém, queria ser a melhor versão de si mesma. E essa versão não se limitava aos papéis. Ela se vestia de mudança. Literalmente. Nos anos 1920, as ruas de Ankara e Istambul tornaram-se palcos de uma revolução silenciosa. Os ternos substituíram as túnicas, os chapéus ocidentais, os turbantes. Em 1925, a lei do chapéu não era sobre moda, era sobre identidade. Um símbolo de que o passado poderia ser honrado sem aprisionar o futuro. E quando, em 1934, os sobrenomes foram adotados, não foi mera burocracia, foi o ato de inscrever cada cidadão na história. Até mesmo Atatürk, pai dos turcos, tornou-se mais que um nome, tornou-se um legado. Mas a verdadeira ruptura veio onde doía mais, na separação entre mesquita e Estado. Durante 6 séculos, o Império Otomano havia sido uma teocracia disfarçada, onde clérigos ditavam leis e o califado era o cimento da unidade. Até que em 8 de abril de 1924, um decreto abalou os alicerces. A Sharia foi abolida. Poucas semanas depois, o califado, símbolo sagrado para milhões, foi extinto. Não sem resistência, é claro. Houve quem chamasse de traição, houve quem planejasse nas sombras reverter o curso. Como em 1926, quando uma conspiração para assassinar Atatürk foi desmantelada. Mas cada oposição só confirmava o acerto do caminho. Um Estado laico não era uma ameaça à fé, mas sua verdadeira proteção. Porque a modernidade de Atatürk não era contra a religião, era contra o seu uso como ferramenta de poder. Poligamia? Banida. Casamento civil? Obrigatório. Educação? Laica, universal, e sob o controle do Estado, não dos ulemais. John Dewey, o grande reformador americano, foi convidado a Ankara em 1924 não por acaso. Sua missão? Ajuda a construir um sistema onde o conhecimento não fosse privilégio de elite, mas direito de todos. Naquele momento, apenas 10% dos turcos sabiam ler. Em poucos anos, esse número explodiria graças a uma mudança radical, o alfabeto. Em 1928, o árabe, língua do Alcorão, escritura da tradição, foi substituído pelo latino. Não por desrespeito, mas por pragmatismo. Como ensinar uma nação a ler se suas letras são um labirinto de pontos e curvas? Em meses, jornais, livros e placas adotaram os novos caracteres. Em anos, a taxa de analfabetismo despencou. Porque a revolução de Atatürk não era só política, era cultural. Era fazer com que um camponês em Van e um comerciante em Esmirna pudessem, pela primeira vez, ler as mesmas palavras e, com elas, escrever seu próprio futuro. E para garantir que esse futuro fosse brilhante, ele investiu no que nenhum império havia priorizado: a ciência, a arte, a história turca. Em 1931, nasciam a Associação da Língua Turca e a Sociedade Histórica Turca, não para apagar o passado, mas para reclamá-lo, para provar que a grandeza otomana não era um fardo, mas um trampolim, que a Turquia não precisava ser nem o eco de um império morto, nem a sombra do Ocidente podia ser, finalmente, ela mesma. Era isso, afinal, a essência do kemalismo, a ousadia de acreditar que um povo poderia se reinventar, que tradição e progresso não eram inimigos, mas aliados, que a laicidade não era a negação da fé, mas sua libertação.
E que, no fim das contas, a maior homenagem a um passado glorioso não era preservá-lo em âmbar, mas usá-lo como fundação para algo ainda maior. Porque nações não são feitas de terra ou tratados. São feitas de escolhas. E a Turquia de Atatürk fez a sua, ser moderna não apesar de sua história, mas por causa dela. E agora, olhe para o futuro que essa visão audaciosa construiu. Não é apenas um horizonte de possibilidades. É uma realidade palpável, esculpida nas salas de aula de Istambul, nos laboratórios de Ankara, nas mãos daqueles que ousaram acreditar que o conhecimento não é um privilégio, mas um direito. A Universidade de Istambul não é apenas uma instituição de ensino. É um símbolo, um farol que, reorganizado sob os princípios da modernidade, prova que a educação não é estática. Ela evolui, assim como a nação que a sustenta. E o que vemos hoje? Um sistema que não apenas forma estudantes, mas os prepara para liderar. Porque aqui, entre os minaretes e as avenidas, não se aprende apenas para repetir o passado, mas para reinventá-lo. Os números não mentem. Em 1927, apenas 10% da população sabia ler. 12 anos depois, esse número mais que dobrou. Não foi mágica, foi vontade. O ensino primário cresceu 225% sob a liderança de Atatürk. O secundário? Um salto de 1.700%. Não são apenas estatísticas, são vidas transformadas, portas abertas, destinos reescritos. Cada escola construída, cada professor formado, cada criança que seguiu dos bancos escolares para as universidades foi um golpe contra a ignorância e um passo em direção a um futuro onde a Turquia não apenas acompanharia o mundo, mas o guiaria. E as mulheres? Aqui a revolução foi ainda mais profunda. Porque uma nação não pode ser verdadeiramente moderna se metade de sua população permanece à margem. Atatürk sabia disso. Por isso, as leis mudaram. As universidades se abriram. As mulheres não apenas ganharam o direito de estudar, elas conquistaram o direito de decidir, de votar, de ocupar espaços antes negados. Em 1934, a Turquia concedeu pleno direito político às mulheres, algo que nações como a França e a Suíça só fariam décadas depois. Na eleição de 1935, 18 deputadas tomaram assento no parlamento. Não como exceção, mas como regra. Não como favor, mas como direito. E a moda? Até isso foi um campo de batalha pela liberdade. O véu não foi proibido, foi tornado uma escolha. Porque a verdadeira laicidade não impõe e libera. As mulheres turcas não foram obrigadas a abandonar suas tradições, foram convidadas a redefini-las. A vestir não o que a sociedade mandava, mas o que suas próprias consciências ditavam. Era sobre autonomia. Sobre uma nação que finalmente entendia que o progresso não se mede apenas em quilômetros de estradas ou toneladas de aço, mas na capacidade de cada indivíduo, homem ou mulher, de traçar seu próprio caminho. Atatürk, aliás, viveu essa filosofia em sua própria vida. Seu casamento com Latife, uma mulher educada em Paris, liberal e progressista, não foi apenas uma união pessoal, mas um manifesto. Ela não era uma sombra, era uma parceira. E quando o casamento terminou, não foi um fracasso, foi a prova de que mesmo para o fundador da República, as relações deviam ser baseadas em respeito, não em submissão. Sua adoção de 12 crianças, incluindo várias meninas, não foi caridade, foi um investimento no futuro. Um futuro onde as mulheres turcas não seriam mais espectadoras, mas protagonistas. E a economia? Aqui a transformação foi tão radical quanto necessária. Em 1923, a Turquia herdou um país arrasado, estradas esburacadas, fábricas obsoletas, uma infraestrutura que mal conseguia sustentar o presente, quanto mais sonhar com o futuro. Mas em uma década, o impossível começou a acontecer. Estradas cortaram o país de ponta a ponta. Ferrovias ligaram cidades que antes estavam isoladas. O Isbankasi, fundado em 1924, não foi apenas um banco, foi o alicerce de uma economia independente. 7 anos depois, o Banco Central Turco nasceu, não como um órgão passivo, mas como um motor de desenvolvimento. Nacionalizações estratégicas, do tabaco ao algodão, garantiram que a riqueza do país servisse ao seu povo, não a interesses estrangeiros. E quando o mundo desabou em 1929, com a Grande Depressão arrasando economias, a Turquia não apenas resistiu. Ela se reinventou. Fábricas de aço, têxteis, açúcar e algodão surgiram onde antes havia apenas terra áridas. O país não esperou pela recuperação global, criou a sua própria. Porque Atatürk entendia algo fundamental: a verdadeira soberania não se declara, se constrói. Com trabalho, com planejamento, com a obstinação de quem sabe que o progresso não é um dom, mas uma conquista.
Quando ele partiu em 1938, deixou mais do que uma nação. Deixou um legado de movimento. Deixou estradas onde antes havia poeira, escolas onde antes havia analfabetismo, fábricas onde antes havia desespero. Deixou, acima de tudo, uma lição, que o futuro não pertence aos que esperam, mas aos que agem. E a Turquia, com suas universidades lotadas, suas mulheres no parlamento, suas indústrias em expansão, provou que essa lição não foi em vão. Hoje, quando olhamos para trás, não vemos apenas o que foi feito, vemos o que ainda pode ser. Porque a Revolução de Ataturk não terminou em 1938. Ela continua em cada estudante que entra em uma sala de aula, em cada mulher que ocupa um cargo de liderança, em cada fábrica que se ergue, em cada quilômetro de estrada que conecta o passado ao futuro. A Turquia não é apenas um país. É uma ideia em movimento. E as melhores ideias, como ele mesmo sabia, nunca param de crescer. Mas a verdadeira genialidade de Ataturk não se mede apenas pelo que construiu dentro das fronteiras, e sim pela forma como posicionou a Turquia no tabuleiro global. Enquanto o mundo ainda se recuperava das cicatrizes da Primeira Guerra, ele soube transformar fragilidade em oportunidade. A República não nasceu isolada, nasceu conectada. E essa conexão não foi obra do acaso, mas de uma visão estratégica que entendia. Um país só é tão forte quanto suas alianças e tão livre quanto sua capacidade de escolher seus caminhos. Veja só a relação com a União Soviética, estabelecida em 1920, quando o mundo ainda tremia com os ecos da Revolução Bolchevique. Não foi um acordo qualquer, foi um gesto de realpolitik brilhante. Moscou precisava de um aliado na região, Ankara de reconhecimento e apoio para consolidar sua independência. Um aperto de mãos que, apesar das diferenças ideológicas, provou que a diplomacia turca já nascia com uma maturidade rara. E quando os ventos da década de 1930 sopraram mais frios, com as sombras do fascismo se estendendo pela Europa, a Turquia não se curvou. Manteve-se firme, equilibrando-se entre o Ocidente e o Oriente com uma habilidade que poucos conseguiram imitar. E falando em equilíbrio, quem poderia ignorar o jogo de xadrez que foi a questão de Mossul? Os britânicos insistiam em reter o controle, alegando direitos sobre os poços de petróleo. Mas Ataturk não era homem de ceder o que era seu por direito histórico e geográfico. A Liga das Nações, sim, aquela mesma que muitos já descartavam como ineficaz, foi o palco onde a Turquia provou que a razão, quando bem argumentada, vence a força bruta. E venceu. Mossul voltou para onde sempre pertenceu, sob a bandeira turca. Não por conquista, mas por justiça. Não por guerra, mas por diplomacia. E enquanto a Europa se dividia entre fascismos e democracias frágeis, a Turquia tecia outra rede de alianças, desta vez nos Balcãs. O Pacto Balcânico de 1934 não foi apenas um tratado, foi um manifesto de resistência. Grécia, Iugoslávia, Romênia e Turquia uniram-se não por medo, mas por uma convicção compartilhada, a de que a estabilidade regional só seria possível se construída sobre confiança mútua, não sobre a ameaça de canhões. Era a prova de que mesmo em tempos sombrios, a razão poderia prevalecer. E quando Mussolini sonhava em reviver o Mare Nostrum romano, a Turquia lhe lembrou com elegância e firmeza que o Mediterrâneo não pertencia a impérios, mas às nações que o banhavam. Claro, havia os desafios. A ascensão de Hitler na Alemanha, a instabilidade na Bulgária, as tensões com a Grécia, cada um deles poderia ter sido uma faísca para um incêndio. Mas Ataturk, com sua visão pragmática, soube navegar essas águas turbulentas sem perder o rumo. Louste Londres? Sim, quando conveniente. Relações com Ankara? Sempre fortalecidas. Modernização da língua turca? Uma ferramenta não só cultural, mas diplomática para afirmar uma identidade própria em um mundo que insistia em enxergar a Turquia como herdeira de um império morto. E aqui está o cerne da questão. A política externa de Ataturk não era reativa, era propositiva. Enquanto outros líderes se perdiam em nacionalismos estreitos ou em submissões humilhantes, ele construía pontes. Com os britânicos quando necessário. Com os soviéticos quando estratégico. Com os balcânicos quando vital. Sempre com um objetivo claro, garantir que a Turquia não fosse mais um peão no jogo das grandes potências, mas uma peça mestra em seu próprio tabuleiro. Mas, e sempre há um mas, a sombra do autoritarismo pairava sobre essa construção. Sim, a Turquia era uma república, mas uma república de partido único. Sim, o povo tinha voz, mas dentro dos limites traçados por uma elite modernizadora. E aqui reside a grande contradição de Ataturk. O homem que libertou uma nação das correntes do passado também teceu, com mãos firmes, as estruturas de um Estado que, em nome da ordem e do progresso, às vezes silenciava dissidências.
Era o preço da modernização acelerada? Ou o risco de um projeto tão ambicioso que não podia se dar ao luxo da desunião? Ele mesmo respondia a essa pergunta com suas 6 flechas, os princípios que guiavam a República: republicanismo, populismo, laicismo, reformismo, nacionalismo e estatismo. Não eram apenas ideais. Eram os pilares de uma nação que se recusava a ser definida pelo que havia sido, e sim pelo que poderia ser. O laicismo não era um ataque à fé, era uma declaração de que a religião não poderia ditar o destino de um Estado moderno. O estatismo não era uma apologia ao controle, mas a certeza de que só um Estado forte poderia garantir justiça em uma terra ainda ferida por séculos de desigualdade. E quando a saúde de Atatürk começou a falhar, em 1937, o mundo observava com um misto de admiração e apreensão. O que seria da Turquia sem seu arquiteto? Ele que havia enfrentado impérios, reformado sociedades e reescrito fronteiras, agora lutava contra um inimigo que nem mesmo sua vontade de ferro poderia vencer. Mas se há uma lição que sua vida nos deixa, é esta: as nações não são feitas de um só homem. São feitas de ideias que transcendem gerações. E a ideia de Atatürk, aquela Turquia moderna, laica, soberana e conectada, já havia se enraizado demais para ser arrancada. Quando ele partiu, em 10 de novembro de 1938, não deixou um país órfão. Deixou um legado que desafiava o tempo. Um legado que nas décadas seguintes seria testado por guerras, golpes e crises, mas que jamais seria apagado. Porque a verdadeira revolução não está nos monumentos que erguemos, mas na capacidade de inspirar aqueles que virão depois a continuar construindo. E nesse sentido, a Turquia de Atatürk não morreu com ele. Ela apenas mudou de mãos, para as de um povo que dia após dia, escolhe ser herdeiro de um passado glorioso ou construtor de um futuro ainda mais brilhante. Mas a história, como bem sabemos, não se escreve apenas com vitórias, também se tece com a fragilidade daqueles que mesmo gigantes são humanos. E foi justamente essa humanidade que em 1938 revelou sua face mais cruel. O homem que desafiou impérios, que reescreveu o destino de uma nação com a força de sua vontade, agora enfrentava um inimigo contra o qual nem mesmo sua lendária determinação poderia prevalecer. O fígado, esse órgão silencioso e vital, traía-o em surdina, corroído por anos de batalhas pessoais que nenhum discurso inflamado poderia vencer. Atatürk, o indomável, via seu corpo sucumbir à mesma lei implacável que governava todos os mortais: o tempo. Não foi uma derrota súbita, mas um declínio que se anunciava há meses. Em Istambul, onde outrora suas ordens ecoavam como trovoadas, agora apenas murmúrios preenchiam os corredores do palácio de Dolmabahçe. O homem que um dia comandará exércitos com precisão cirúrgica agora lutava para dominar os tremores nas mãos. A bebida, companheira em noites de estratégia e solidão, havia deixado suas marcas, mas ele, sempre pragmático, tentará se redimir desse vício, como se até nos últimos dias quisesse provar que o controle, acima de tudo, era sua essência. Porém a cirrose não perdoa. E em 10 de novembro de 1938, às 9h05, o relógio parou não apenas para um homem, mas para uma era. A notícia se espalhou como um luto nacional. As ruas que já haviam vibrado com suas reformas, agora se encheram de um silêncio pesado, quebrado apenas pelos soluços de um povo que pela primeira vez se via órfão. O funeral de Estado foi um espetáculo de dor e grandiosidade. Milhares acompanharam o caixão drapado na bandeira que ele mesmo ajudara a definir, enquanto canhões disparavam salvas em sua homenagem. Mas o verdadeiro monumento a Atatürk ainda estava por vir, porque um líder como ele não poderia descansar em qualquer lugar. Sua tumba precisava ser tão imponente quanto seu legado, e assim nasceu Antabir, o mausoléu que 15 anos depois, se ergueria em Ankara como um farol de mármore e bronze, desafiando o céu a esquecê-lo. É impossível olhar para aquelas colunas monumentais sem sentir o peso da história. Cada pedra do Antabir é um capítulo. O jovem oficial que brilhou em Galípoli, estratégia e coragem forjando seu nome entre os grandes. O visionário que, em 1919, recusou-se a aceitar a partilha do Império Otomano como um destino inevitável. O estadista que, em 1923, proclamou a República não como um fim, mas como um começo. Sim, ele foi um militar. Sim, foi um nacionalista. E sim, centralizou o poder com mão de ferro quando julgou necessário. Mas reduzir Atatürk a adjetivos simplistas é ignorar que sua genialidade estava justamente em entender que uma nação não se constrói apenas com decretos, mas com sonhos acessíveis. Suas reformas não foram meros atos administrativos, foram golpes de martelo no velho mundo. Separou mesquita e Estado não por ódio à fé, mas por amor à liberdade de escolher crer.
Criou um sistema educacional que pela primeira vez, abriu as portas do conhecimento para mulheres que até então, eram confinadas aos bastidores da história. Concedeu-lhes o direito ao voto e à participação política décadas antes de muitas nações civilizadas ousarem fazer o mesmo. Modernizou a economia não para enriquecer uma elite, mas para que o camponês de Anatólia pudesse olhar para o futuro sem temer a fome. E sim, cometeu erros, como todo revolucionário. A negação do genocídio armênio, por exemplo, é uma ferida aberta que ainda hoje envenena a memória de seu governo. Mas mesmo essa sombra não apaga o fato de que, sob sua liderança, a Turquia passou de um império em frangalhos a uma república que, apesar de todas as contradições, deu a milhões a chance de escrever seu próprio destino. Imagine por um instante a vida de uma mulher anatólia nos anos 1930. Sua mãe talvez ainda usava o véu por obrigação, sua avó analfabeta, nunca havia assinado seu próprio nome. Mas ela poderia estudar, trabalhar, votar. Poderia ser médica, professora, engenheira. Poderia sonhar além das paredes de uma casa. Esse era o verdadeiro milagre de Atatürk, transformar a esperança em algo tangível. Os campos antes dominados pelo latifúndio e pela ignorância, agora viam surgir cooperativas e escolas técnicas. As fábricas que mal existiam passaram a empregar mãos antes condenadas ao trabalho braçal sem perspectivas. Não era um paraíso, longe disso. Mas era um começo. E em um país onde o passado muitas vezes pesava mais que o futuro, isso era revolucionário. Claro, os críticos dirão que ele foi autoritário. E não estarão errados. Atatürk governou com pulso firme, sufocando dissidências quando julgou que a unidade estava em risco. Mas aqui está a pergunta que poucos se atrevem a fazer. O que teria sido da Turquia sem essa mão dura? Um país nascido das cinzas de um império, cercado por potências famintas, divididas por facções religiosas e étnicas, sobreviveria sem um líder disposto a ser, ao mesmo tempo, o arquiteto e o guardião de sua própria existência? A história não se faz com "e se", mas é inegável que sem sua visão, e sim, seu autoritarismo estratégico, a Turquia poderia ter se fragmentado como tantos outros territórios otomanos. Hoje, quase um século depois, seu legado é um espelho, reflete tanto as glórias quanto as sombras. Ankara, com seus ministérios modernos e universidades vibrantes, é um testemunho de seu projeto. Mas também o são as tensões entre secularismo e islamismo, entre progresso e tradição, que ainda rasgam o tecido social turco. Atatürk não era um deus, era um homem. E como todo homem deixou atrás de si uma obra inacabada. Caberia às gerações seguintes decidir se a completariam ou a desmontariam. Uma coisa, porém, é certa. Quando ele fechou os olhos pela última vez, a Turquia já não era mais a mesma. E nunca mais seria. Mas há algo que transcende até mesmo o legado de um gigante como Atatürk, a força daqueles que escolhem construir em vez de apenas consumir. Porque no fundo toda grande transformação começa com um gesto, um apoio, uma escolha, um compromisso. E é aqui que você entra. Não estamos falando de doações. Estamos falando de parceria. De um pacto entre quem cria e quem acredita que o conhecimento não deve ser refém de algoritmos ou interesses ocultos. Você já viu o que somos capazes de fazer juntos. Perfis que desvendam a história como ela realmente foi, análises que cortam o ruído e vão direto ao cerne, narrativas que desafiam o óbvio. Mas tudo isso, cada palavra, cada imagem, cada segundo de áudio, depende de uma verdade simples: nada disso existe sem você. Imagine por um instante um canal onde a qualidade não é negociável, onde os vídeos não são cortados ao meio por anúncios invasivos, onde as pesquisas não são interrompidas por preocupações com demonetização, onde cada equipamento, cada software, cada hora de trabalho é investida em você, e não em acalmar plataformas que mudam as regras do jogo a cada semana. Esse lugar não é um sonho, é uma escolha. E a escolha começa com um gesto pequeno, mas radical: assumir a propriedade do que você valoriza. Por menos do que um café por mês, você não está apenas ajudando um criador, você está garantindo que esse espaço continue existindo livre, incômodo e essencial. Está dizendo ao mundo que algumas coisas são importantes demais para serem deixadas à mercê do acaso. Os perfis que você admira? Feitos por mãos que dependem dessa rede. As vozes que ecoam nas versões em áudio, gravadas com equipamentos que precisam ser atualizados. A segurança desse canal? Assegurada por quem se recusa a dobrar-se a pressões externas. Tudo isso é tangível. Tudo isso é urgente. Não peço que você doe. Peço que você invista em si mesmo, em um conteúdo que não se curva, em uma comunidade que cresce porque escolheu ser ativa, não passiva.
Se cada um que já se beneficiou desse trabalho contribuísse com o equivalente a um almoço por ano, não estaríamos falando de sobrevivência. Estaríamos falando de expansão, de levar essa conversa a mais pessoas, de aprofundar onde outros apenas arranham a superfície. E se ainda hesita, pergunte-se: o que aconteceria se esse canal desaparecesse amanhã? Quantas vozes seriam silenciadas? Quantas histórias ficariam sem ser contadas? A resposta não está em nós. Está em você. O link está ali. A porta está aberta. E a história, assim como a Turquia de Atatürk, não espera por ninguém. O que você fará com isso?